Começou a temporada de quadras duras do verão norte-americano e por isso vamos lá fazer a nossa tradicional lista de melhores tenistas de cada piso, dessa vez, obviamente, o de quadras duras ou sintéticas. Antes, eu vou fazer um pouquinho também, contar a história das quadras duras, que foram as últimas quadras a surgirem no circuito. Foi das quatro quadras tradicionais, ela foi a que surgiu por último, sendo a grama, obviamente, a primeira quadra, o saibro vindo logo em seguida, e antes da quadra dura, a quadra sintética mais tradicional era o carpete. A quadra dura, ela é uma invenção dos americanos que adaptaram quadras de outros esportes para o tênis. Eles não têm muita disponibilidade de saibro e a grama é de difícil cultivo. É difícil manter uma quadra de grama. O primeiro Grand Slam jogado em quadra dura foi o US Open de 1978 e o Australian Open foi para o piso em 1988, 10 anos depois. Quadra sintética, que hoje podemos dizer que ela é uma espécie de quadra neutra ou de quadra intermediária entre a grama e o saibro. Antigamente, ela era uma quadra bem rápida. Aqui no Brasil, inclusive, nós chamamos até hoje as quadras duras de quadras rápidas, que é um nome um pouco impreciso, mas que era bem condizente com a situação até o começo dos anos 2000, mas as quadras sintéticas de uso diário são de fato bem rápidas, porque elas não têm tanta camada de borracha e nem tanta areia, na sua composição, que são os fatores que diminuem a velocidade da quadra. Hoje não, no circuito profissional, ela é um piso neutro e cada vez mais está ficando lenta. E também ela ocupa a maior parte do circuito. Cerca de 60% dos torneios da ATP são no piso e quase 70% na WTA. Na ATP, 6 dos 9 Master 1000 são em quadra sintética, além de 2 dos 4 Grand Slams e o ATP Finals. No feminino, são 8 de 10 Master 1000, os 2 Grand Slams e o ATP Finals. Desculpa, na WTA chama-se WTA 1000. E além disso, há a especificidade dela poder ser tanto em terreno aberto quanto em ginásios, quanto em quadras cobertas. Temos então as quadras duras abertas, que são um pouco menos rápidas, e as quadras duras cobertas, que são mais rápidas, porque você não tem tanta influência do vento, aumenta um pouco a capacidade de voo da bola. Aí não é tanto a velocidade do piso em si, mas a velocidade com que a bola percorre o ar. Hoje, em todas as quadras predominam tenistas completos, mas a quadra dura ela tem exigido cada vez mais que o tenista seja versátil, que saiba se defender, que saiba atacar, contra-atacar, circular pela quadra toda. O saque, ele faz mais efeito do que no saibro, menos efeito do que na grama. Efeito que eu digo, menos eficácia em ganhar pontos diretos. E, por último, ainda há o fato que nem toda quadra dura é igual. Elas variam muito, elas oscilam muito na característica de velocidade, ainda que cada vez mais elas estejam homogêneas. Então, vamos lá falar dos 10 melhores tenistas no piso, na ATP, e das 5 melhores na WTA. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no canal Tênis Além do Óbvio, que traz conteúdos diários sobre tênis, especialmente tênis brasileiro. Então, se você se interessa pelo tema, já inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Então, bora lá começar pela lista masculina. E na 10ª colocação temos o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo da ATP. É até estranho colocar um tenista tão jovem nessa lista, mas os feitos do Sinner, eles têm sido tão grandes na quadra dura que é inevitável colocá-lo. Quando eu fui fazer a lista e estabelecer os critérios, não teve como deixar o Sinner de fora. É o maior jogador de hard da atualidade e certamente subirá muito nessa lista ainda,
lutará pelas primeiras posições. E vamos aos seus feitos. 3 títulos de Grand Slam, 2 Australian Open e 1 US Open, 4 títulos de Master 1000 e 2 vices. No ATP Finals, 1 título e 1 vice, e em termos gerais já são 17 títulos, sendo destes 8 grandes títulos. E o aproveitamento dele nos últimos anos tem sido assustador. 2024, 95%, 53 vitórias e apenas 3 derrotas. 2025, 100% de aproveitamento, já que ele jogou apenas o Australian Open e venceu o torneio, né? Depois ele ficou de fora por conta da suspensão por doping e agora não vai jogar o Masters 1000 do Canadá. E assim, em termos de jogo, o Sinner ele se encaixa perfeitamente ao que é a quadra dura moderna, né? Com o tênis moderno. Ele é quase um Djokovic 2.0, tenista que joga ali na linha de base, batendo pesado dos dois lados, ótimo saque, ótima devolução, se mexe muito rápido, defende, ataca e contra-ataca com a mesma qualidade. Não tem muito o que falar sobre a qualidade do jogo do Sinner, né? Não à toa, ele está invicto a 21 jogos em Grand Slams na quadra dura e, no geral, está invicto a 18 jogos. O último jogo que ele perdeu foi em setembro do ano passado para o Alcaraz. Aliás, ele venceu 7 dos últimos 9 torneios que fez nesse piso. Então, 10ª colocação, Jannik Sinner. Na 9ª colocação, temos Sir Andy Murray, tenista escocês, ex-número 1 do mundo e recém-aposentado. O Murray ele poderia estar bem acima nessa lista não fosse o fato que ele foi contemporâneo do Big Three. Vamos aos feitos do Murray. Apenas, entre aspas, um título de Grand Slam, mas chegou a outras 6 finais. O título dele foi no US Open 2012, tem 5 finais no Australian Open e mais uma final no US Open. 12 títulos de Master 1000, aí que é o pulo do gato. 12 títulos e 6 vices. Ouro olímpico no Rio 2016, o outro ouro dele foi na grama, né, em Londres 2012. Um título no ATP Finals em 2016, ano em que ele se sagrou número 1 do mundo. Então, ao todo, são 15 grandes títulos. De todos os grandes títulos em quadras duras, Masters 1000, ATP Finals e os 2 Grand Slams, o Murray só não venceu Indian Wells e o Australian Open, mas foi a final dos 2. Ao todo, 34 títulos, 11 vices. O Murray, um jogadoraço de quadra dura, né? O jogo dele muito afinado com essa quadra dura moderna, um pouco mais lenta e melhor para se movimentar, né? Mais ou menos na pegada do Djokovic. Aliás, faltou para o Murray, para ele ser quase como o Djokovic, né? Para ele, na prática, ser mais competitivo contra o Djokovic, faltou ter um grande saque, né? Não que o saque do Murray fosse ruim, mas não era o suficiente para bater de frente de verdade com os 3 melhores da história, né? Porque na devolução, nos games de devolução, nas trocas, na defesa, na variação, o Murray é excepcional. Para mim, a principal diferença de Djokovic e de Murray foi que, a partir de 2011, o Djokovic passa a ser um exímio sacador. Djokovic era o pior sacador do top 20 até 2010 e se torna um dos 6 melhores sacadores a partir do circuito em todos os anos. A partir de 2011, o Murray segue estagnado nesse quesito. Aliás, para mim, a final do Australian Open 2011 ela foi um divisor de águas para os dois. Djokovic venceu o torneio e até aquele momento, Djokovic e Murray tinham carreiras muito equivalentes. Os dois tinham sido número 1 do mundo, número 2 do mundo, tinham mais ou menos a mesma quantidade de títulos, mais ou menos os mesmos feitos em Grand Slams, ainda que o Murray tivesse 2 vices e o Djokovic tivesse 2 vices mais um título, mas o Murray tinha mais títulos de Master 1000, né? O Murray tinha 7 títulos de Master 1000 naquela ocasião e o Djokovic só 4 em quadra dura. Então, eu acho que é isso. Faltou para o Murray um pouco de sorte de nascer numa época melhor e faltou para o Murray também, para mim, ter um saque à altura do resto do jogo. Não era um saque ruim, mas se tivesse um saque ali
do nível do Djokovic, possivelmente ele teria ganhado algum Australian Open do próprio Djokovic. Então, Andy Murray, 9º melhor jogador de quadras duras da história. 8ª colocação, tenista histórico americano Jim Connors, número 1 do mundo na década de 70 e também que prolongou a carreira com muito alto nível durante a década de 80 e até um pouco a década de 90. Ele foi o primeiro grande especialista em quadras duras. Foi o tenista que cresceu nas quadras duras, né, e prevaleceu nelas assim que elas começam a serem relevantes no circuito a partir de 78. Ele e o John McEnroe, né, também americano, mas um pouco mais novo que o Connors. Feitos do Jimmy Connors. 3 títulos de Grand Slam, os 3 no US Open, já que o Connors nunca jogou o Australian Open em quadras duras. O Connors foi o verdadeiro rei do US Open. Né? Ele também conquistou título lá na Graham no Saibro, né? Ele tem 5 títulos de US Open, é o maior campeão do US Open, e o único que ganhou lá nos 3 pisos, mas ele certamente estaria mais no topo da lista se o Australian Open fosse na quadra dura na época dele, porque ele é o 3º com mais títulos, 43 títulos. E tem também o 3º melhor aproveitamento na quadra dura, 409 vitórias e 100 derrotas, o que dá 83%. Enfim, o Jimmy Connors tinha um jogo que era moldado para a quadra dura, né? É um tenista de fundo de quadra agressivo, que também sobe bem a rede, que também se defende bem, que se movimenta com primor e é um dos primeiros da história a bater o backhand com 2 mãos. Ele era canhoto, né? Jogando com a lendária Wilson T2000. Também tinha uma altíssima mobilidade e muita garra. Conquistou os US Open e reinou também em outros torneios de quadra dura nos Estados Unidos, que naquela época estavam cada vez em maior quantidade. Então, Jimmy Connors, 8º da lista. 7ª colocação, John McEnroe, também americano, também especialista em quadras duras, também um cara que cresceu jogando nas quadras duras americanas, revezando, né? Tanto ele quanto o Connors, indo de um piso para o outro, mas a quadra dura já sendo muito presente nos clubes americanos, inclusive em quadras públicas, né? Que estavam crescendo muito naquela época nos Estados Unidos. Aliás, antes de eu falar dos feitos do McEnroe, né? Os 7 primeiros US Open os 7 primeiros US Open quadras duras foram vencidos por americanos, né? 3 do Connors e 4 do McEnroe. Agora então vamos falar aí dos feitos do McEnroe. Grand Slams na quadra dura, 4 títulos de US Open e um vice. Não jogou muitas vezes no Australian Open na hard, só 3 vezes e já bem para o final da carreira. Ao todo, 22 títulos na quadra dura. Quando ele jogava nesse piso ainda, tinham poucos torneios e não existiam os Master 1000. E era um tenista antagonista ao Connors, tanto na questão da personalidade, quanto também no estilo de jogo, né? O McEnroe era um jogador de saque e voleio, tradicional saque e voleio, muita variação, muita mão, muito slice e também, claro, muita reverência e também tenista que sabia jogar com a torcida. John McEnroe, então, sacador e voleador, se beneficiou bastante das quadras duras norte-americanas, que eram extremamente rápidas nos anos 80, faturou aí os seus 4 torneios e um vice, perdeu para o Ivan Lendl. E agora a coisa fica séria, 6ª colocação, o espanhol Rafael Nadal, o Touro Miura. O Rafael Nadal, que se beneficiou, talvez tenha sido um dos maiores beneficiados pelo novo tipo de quadra dura a partir ali de 2001, 2002, que foi o fato dela ter se tornado mais lenta. Dificilmente eu acho que o Nadal teria tido tanta efetividade em outras quadras, né? Ainda que ele tenha sido muito bom na grama, mas, por exemplo, em quadras duras cobertas,
que são mais rápidas, o Nadal não tinha lá o melhor desempenho do mundo, né? Mas ainda assim foi se adaptando ao longo da carreira à quadra dura e foi extremamente vencedor. Títulos de Grand Slam de Rafael Nadal na quadra dura: 6. 4 US Open, 2 Australian Open, além de 5 vices, 4 Australian Open e 1 US Open. 11 finais de Grand Slam é muita coisa. Master 1000, 10 títulos e 10 vices, ouro olímpico em Pequim 2008, 2 vices de ATP Finals, jamais venceu o Finals, total de grandes títulos 17, total no geral de títulos ATP Grand Slam 25 na quadra dura. Mas assim, basicamente o Nadal ele foi melhorando progressivamente. Para se ter uma ideia, a primeira final do Nadal em Grand Slam de quadra dura foi aos 22 anos, em 2008, no US Open. E o primeiro título dele nesse piso também aos 22, Australian Open 2009, naquela épica final contra o Federer, né? Que o Federer cai, desaba em choro, que estava se tornando ainda mais freguês do Nadal. Né? Tinha perdido o Roland Garros e o Wimbledon, e agora o Australian Open consecutivamente para o Toru Miura. E aí ele vai fechar o Grand Slam em 2010, quando ele conquista o US Open. Essa é uma primeira grande temporada dele na quadra dura. A grande temporada dele nesse piso mesmo foi em 2013, né? Ali foi o auge dele. Estava sacando muito bem, aliás, a evolução dele na quadra dura se deve muito ao saque. E nessa temporada de 2013, ele ganhou tudo que jogou praticamente até o US Open, né? Começou ganhando em Indian Wells, depois não jogou Miami, mas aí depois ganhou no segundo semestre o Master 1000 do Canadá, Masters 1000 de Cincinnati e US Open. Ganhou os 3 grandes torneios da quadra dura daquele ano, né? E ainda faria uma final e mais 2 semis e a final do Finals, estabelecendo uma invencibilidade muito grande na quadra dura, a maior da carreira dele no piso. Como eu disse, na quadra dura indoor, ele já não ia bem, apenas um título, 2005 Masters 1000 de Madrid, que era na quadra dura naquele período. As 2 finais do Finals, e ele não ia muito bem na quadra dura coberta, porque além do fato de ser jogado no fim do ano, quando ele já estava meio quebrado fisicamente, a velocidade atrapalhava um pouco ele, né? Uma quadra que não o privilegiava para jogar contra principalmente Federer e Djokovic, mas também ele apanhava muito de outros tenistas na quadra dura, né? Ele é amplamente freguês do Nikolai Davydenko. Enfim, ele também foi um cara que aproveitou demais as chances que teve nos grandes slams nesse piso, né? Para ter uma ideia, ele venceu ali 2 US Open, 2017 e 2019, com uma chave extremamente favorável. 2019 ele venceu apenas um top 20 no torneio, o Medvedev, número 5 na final, e em 2017 ele vence o torneio batendo apenas um top 30 no torneio inteiro, que foi o Del Potro 28 do mundo. E depois, o último título dele de Grand Slam, né, o Australian Open 2022, ele acaba dando um pouco de sorte com o fato do Djokovic não ter jogado o torneio, por conta, né, da questão da Covid, da pandemia, e do Djokovic não poder jogar porque não havia se vacinado, né? Aí o Djokovic foi a escolha dele. Mas é isso que fica para a história, que o Nadal conquistou seus grandes slams com todos os méritos do mundo, a bola caiu no peito dele, ele pôs para a rede. Então, Rafael Nadal, 6º melhor jogador de quadras duras da história. Esse vídeo já está um pouco longo demais, então amanhã eu volto com os 5 melhores tenistas da ATP na quadra dura e as 5 melhores da WTA do circuito feminino. Valeu, pessoal, dedo no like, se inscrevam no canal e digam aí nos comentários quem vocês acham que serão os top 5 no masculino e o top 5 no feminino. Obrigado!